Bom dia, bom dia. Primeira Bom dia. pauta do dia, no conteúdo aqui da Arena Itaú, sobre o futuro aqui do modelo de pagamentos via Pix. Eu sou o Bernardo, sou Head de Distribuição dos produtos de as a Service do Itaú BBA e convidamos aqui o amigo de longa data, Bruno Barbieri, do Google, responsável pela frente do GPay, do Google Pay, que está crescendo bastante agora, né? Está trabalhando bastante aí, né? Estou trabalhando muito, ainda bem. Ainda bem. Boa. Então, acho que a pauta hoje é a gente passar um pouco de como que tá tendo uma grande inovação no mercado, que é o Pix por biometria, ou Pix inteligente, ou Pix JSR. É tudo a mesma solução com jornadas diferentes, né? Mas para começar, acho que vale a pena contextualizar. Acho que tem várias pessoas diferentes do evento aqui. O que é a estratégia do Google com a Wallet, né? Eu acho que para começar do começo ali, o Google está com uma estratégia para o GPay, né? As wallets digitais têm tido um papel interessante aqui na experiência digital, na experiência física. Qual que é a estratégia do Google? O que vocês estão pensando? E acho que vale a pena a gente começar daí para a gente ir aprofundando na experiência do Pix. Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer o convite, né, do Itaú, o seu convite pessoal, uma honra estar aqui com você. Falar um pouquinho sobre a nossa estratégia e um pouco do que a gente acredita, né, com a adoção das carteiras digitais. Vai muito da associação que o Google tem com outros produtos, né? Então, nós, enquanto usuários, né, dos produtos do Google, nós estamos acostumados a usar, por exemplo, todos os dias o Google Maps, para a gente se deslocar. Ou, eventualmente, fazer uma pesquisa. Todo mundo aqui, eu acho que pesquisa no Google. Ou até, eventualmente, assistir um vídeo no YouTube para aprender alguma coisa, ou só por entretenimento. Então, quando a gente começa a olhar as propriedades, né, as plataformas proprietárias do Google, a gente vê que o ser humano como um todo está envolvido com essa utilização todos os dias. Pagamentos não deveria ser diferente, na nossa visão. Uma vez que esse processo de busca, o processo de shopping, né, o processo até mesmo da parte de performance e campanha, ele já está todo incorporado nesse ecossistema e faz muito sentido também integrar essa frente de pagamentos. Então, a carteira, né, o GPay, ele desempenha um papel muito importante de engajamento na companhia, né? É um produto, na verdade, que a companhia investe bastante no sentido de lançamento de novas features, de evolução de produto, do acompanhamento de uma agenda de regulação, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, justamente para a gente estar aderente e estar posicionado na vanguarda da inovação, o que é o DNA do Google. Então, o GPay, neste contexto, neste papel, ele é, de fato, um catalisador de utilização de outros produtos do Google, como o Android, como a Play Store, como o Google Chrome. Eu citei aqui YouTube, Google Maps, mas é só para trazer em perspectiva para vocês que a gente é uma parte integrante, né, uma pecinha dessa engrenagem enorme, né, que está girando hoje e que a companhia vê a adoção dos pagamentos, né, e a evolução dos pagamentos como algo fundamental para a gente estar bem posicionado. Legal. Tudo sobre jornada, né? Então, as coisas cada vez mais integrado, quando você está integrando pesquisa com compra, com pagamento, eu acho que tudo tem a ver com jornada e é exatamente isso que a gente começa a ter, a partir desse ano, uma junção maior, né? Quando você pega funcionalidades, né, que existem hoje do Pix, por exemplo, e começa a deixar elas mais fluidas dentro de um fluxo de checkout, né? Então, o Google Pay, por exemplo, né, o GPay, numa ferramenta, num checkout, por exemplo, facilita muito ali, né, a embedar os cartões, aquela experiência bem melhor do que você ter que ficar puxando o número do seu cartão de crédito para digitar e tudo mais. E pensando agora assim, esse é o ano que os meios de pagamento alternativos estão ficando cada vez mais fortes, né? E meios de pagamento alternativos, quando a gente fala, basicamente no Brasil o Pix, né? Mas empresas globais usam para qualquer outro meio de pagamento diferente de cartão de crédito, digamos assim, né? E esse é o ano em que a gente começou, né? Em abriu agora em 28 de fevereiro, a etapa da iniciação de pagamentos, né, sem redirecionamento ou Pix biométrico, que aí você pegar uma transação de Pix e colocar na maquininha de cartão de crédito, né, fazer o Pix por aproximação, ou você fazer o Pix ali da carteira do Google mesmo, quem não testou ainda, né, basta você vincular a conta do seu banco, já tem mais de 15 bancos na solução ali para ser vinculado, né, não é uma coisa do Itaú, né, mas é algo que a gente construiu a quatro mãos, né, Itaú, Google e o Banco Central,
para botar essa solução disponível aqui. Foram contando um pouco da cozinha, né, foram mais de 2 anos de desenvolvimento aqui para a gente botar no ar, e agora vocês conseguem fazer isso tanto no celular físico, numa compra física, quanto no online, né? E como que qual que é a expectativa, qual que é a vantagem, quais são os diferenciais que a gente pode encontrar aqui nessas transações de Pix por biometria na wallet do GPay? Assim, o que traz de vantagem para o consumidor geral e também para o merchant que está integrando isso na sua plataforma de compras? Essa é uma excelente questão, Bernardo. E acho que você trouxe um contexto importante para a gente trazer aqui para a audiência, que é esse trabalho árduo, técnico que a gente fez, né, nessa parceria entre Google e Itaú, além, evidentemente, dos participantes dessa jornada, né, da JSR, junto com o regulador, que é o Banco Central. Eu digo que é importante a gente destacar isso porque a gente está visando sempre melhorar a experiência, né? Quando o Bernardo pergunta quais são as vantagens, então, para o usuário e para o comerciante, né, quem compra e quem vende, está muito voltado ao aspecto de experiência. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, se me permite. Aqui na plateia, quem fez uma compra no e-commerce com um boleto nos últimos 30 dias, levanta a mão, por favor. Quem fez uma compra com Pix nos últimos 30 dias no e-commerce, levanta a mão, por favor. Então, tá vendo que a gente teve uma mudança comportamental muito grande na adoção de métodos no intervalo aí de menos de 5 anos. Se a gente olhar antes da pandemia, as compras no boleto, no universo online, elas representavam 1/4 de tudo que era vendido, né? Com uma conversão de mais ou menos 50% entre os boletos que eram gerados e os boletos que eram de fato pagos. Então, o Google, quando começa a olhar, né, primeiro, né, a tendência, a adoção de APMs, como você citou, de carteiras digitais. Depois, as experiências como elas são dadas hoje. Onde são os pontos de dor? Né? Quais são as dores? Quais são as vantagens? Onde tem espaço e avenida para a gente melhorar? E ainda, pegando carona nessa propulsão que o nosso Banco Central, que já tem esse DNA inovador, nos carrega, a vantagem mora, de fato, aí no aspecto da experiência, né? Onde o usuário pagador ele vai ter uma experiência de compra muito mais segura, mais fluida, eu diria muito mais amigável, inclusive, porque você não vai necessariamente precisar sair da sua página de checkout, onde você fez todo um aspecto, né, de pesquisa anterior, escolheu o teu produto, selecionou o método de pagamento, foi para a tela de checkout, para depois você ser redirecionado para a sua tela do banco, para você autenticar aquela transação, né, no aplicativo do seu banco, ou até, eventualmente, você ter que ter um outro dispositivo para autenticar, né, e ler aquele QR Code. Então, a ideia, né, do que a gente, como parceria, discutiu bastante na vantagem da experiência para o usuário é justamente essa, da gente eliminar essa fase do redirecionamento. Né? Se você elimina essa fase do redirecionamento, você, com certeza, vai dar um ganho de experiência muito maior para o usuário pagador, mais segurança e tudo mais. Para quem está vendendo nesse two-sided network, né, dos dois lados da rede, para quem está vendendo também, assim, é quase intrínseco que vai ser vantajoso, porque você está diminuindo a latência do checkout, você mantém o usuário pagador no contexto da compra, então você não tira ele do contexto da compra, né? E aí você também tem um aspecto eventual até de back-office, de liquidação, e até de informação de retorno para esse usuário muito mais rápida. Então, existe uma promessa muito grande nessa agenda da gente trazer uma maior conversão de carrinho, maior conversão de vendas. E quando a gente está falando de conversão de vendas, a gente está falando de receita, né, no fim das contas. Cada ponto percentual de aumento de conversão, com certeza, são milhões de reais ali, né? E só para quem não tem o contexto como um todo, né, o Pix por biometria, o Pix por aproximação, que a gente chama muito de Pix, mas na verdade ele está usando as esteiras do Open Finance, né? Então, o Open Finance começou no Brasil já há algum tempo, a adoção tem sido um pouco mais lenta, mas as concessões, né, os consentimentos de dados têm crescido bastante. A gente está hoje, né, dados de janeiro aqui, com 62 milhões de consentimentos de dados, né, que consumidores, em geral, 99% são pessoas físicas como nós aqui, compartilham seus dados com os outros bancos. Esse dado em janeiro era de 40 milhões, janeiro de 24, então foi um crescimento substancial aí em um ano. E o Open Finance tem sido basicamente só consentimento, né? Então, o interessante é que o Pix por aproximação, o Pix biométrico, o Pix inteligente aqui, né, que é o mesmo produto,
de utilizar essa esteira, eu acho que é o primeiro caso prático de alto impacto no nosso dia a dia de forma transacional, né? Não só com relação a informações. A gente está usando a esteira do Open Finance para acionar o seu banco e tirar o dinheiro de lá numa transação. E eu, pessoalmente, acho que assim, hoje essa é a segunda grande revolução. A gente está vivendo hoje aqui a segunda grande revolução do Pix desde a própria criação dele lá em 2020. Né? Então, eu acho que o grande gatilho do Pix, que era as transações presenciais, né? Quando a gente está num táxi, quando a gente está ali, né, num carro por aplicativo, quando a gente tenta fazer o pagamento via Pix, sempre é doloroso ali, né? Você pegar, abrir o aplicativo do banco e colocar ali o código copia e cola, ou você colocar, né, ler o QR Code, às vezes demora para fazer o login. Então, essa experiência física leva mais de 1 minuto, né? Sendo que quando você usa um cartão embedado, uma wallet, por exemplo, é uma experiência de segundos ali, né? Muito mais fácil. Então, a ideia do Pix por aproximação é justamente isso. Como que você vai começar agora a fazer o boom do Pix, da transação, no mundo físico, também além do mundo digital, né? Então, no mundo físico, você começar a adotar isso no dia a dia, igual um cartão de débito, né? Ou em competição, um cartão de débito. E no mundo digital, você tem uma quebra de experiência menor, né? Porque hoje, todo mundo também aqui, quem já faz uma transação de Pix no e-commerce, faz ali via Pix copia e cola, né? Que, putz, é um saco, né? Você tem que pegar ali, e principalmente no celular, porque hoje boa parte das vendas, mais de 60% das vendas de e-commerce hoje são via mobile, não é via, né, desktop na web, né? Então, você tem que sair do site, entrar no banco, colar o aplicativo, esperar o negócio transacionar ali, dar o ok, para depois você voltar para o aplicativo e torcer para que dê certo. Então, essa jornada sem redirecionamento que a gente está falando aqui desse Pix, ele faz com que tudo aconteça em uma tela só. E todo esse trabalho seja feito por trás, né? Então, existem as ferramentas, né, das wallets digitais, mas o Itaú também está desenvolvendo essa API pronta para quem tenha o e-commerce, quem tenha, né, aqui um aplicativo, alguma ferramenta de checkout, também consiga se plugar nisso e dar acesso a essa esteira do Open Finance com diversos bancos ali já cadastrados para fazer a transação. Né? Então, eu acho que 2025 vai ser, eu acho que o ano mais revolucionário para esse modelo transacional. Né? E pensando um pouco, né, em segurança aqui, a gente, o Pix tem dois lados, né? Tem o lado bom, que é essa facilidade, essa inovação gigantesca que é em classe mundial, na verdade, né? Você vai em eventos no mundo inteiro e eles falam bastante como que o Pix é um case de adoção de fast payments, né? Mas no Brasil a gente sabe muito bem que tem muita questão de fraudes também. Está tendo muita fraude com a adoção do Pix. E o Pix por biometria tende também a dar uma amenizada nisso com a validação biométrica. Né? Então, como é que o Google está vendo essa parte de segurança? Né? Porque toda vez que a gente bota um produto para escalar, né, principalmente em varejo, né, a gente tem muitas dessas preocupações. Né? Então, como que o Google vê essa questão de segurança? Como é que o DPI ajuda também a trazer mais esse benefício? Não, excelente. E, de novo, né, concordo bastante com o teu ponto sobre a revolução 2.0 do Pix. Eu estava até brincando com o Bernardo, né? O que você acha da gente chamar, né, esse talk de revolução ou algo nessa linha? Porque eu também acredito bastante que os desmembramentos dessa agenda do Pix junto ao regulador e aos participantes vão trazer uma série de novos projetos aí, resultados para a indústria exponenciais. O aspecto de segurança, eu acho que a gente vê de duas formas, né? A gente primeiro vê de uma forma super cautelosa, né? Até a experiência do mercado, né? E os testes que nós fizemos com outras soluções comprovam que o brasileiro é um ser humano assim muito criativo, eu diria, principalmente para fraude. Mas a gente também, acho que é uma zona de segurança que a gente tem no aspecto de que a gente conhece. Então, até traçando um paralelo, né? Por que o Google investiu nessa agenda de Pix biometria? Porque hoje, a forma que o GPay opera em cartão é uma forma que nós denominamos tokenizada, né? Uma forma criptografada. Então, quando você já tem o costume e o hábito de ter integrado no seu produto esses trilhos de criptografia, de tokenização, você cria também educação com o seu usuário, porque o seu usuário ele vai ter que consentir com essa tokenização. Ele vai ter que entender que, eventualmente, ele vai ter que fazer um processo de um pouco maior fricção nesse onboarding, né, nessa jornada de entrada,
para que depois ele tenha, assim, essa paz de espírito de compra, né, seja no mundo físico ou no online, justamente para a gente garantir a segurança entre todas as pontas e as partes. E eu acho que essa é a grande proposta de valor do negócio, né? O que a gente traz, né, enquanto posicionamento de wallet? É ser uma wallet que não cobra e ser uma wallet segura. Tá? E eu garanto que eu sou uma wallet segura justamente por todo esse aspecto amplo de tokenização que funciona hoje, principalmente no nosso core, né, que é cartão, mas essa inteligência, né, a forma com que a gente construiu, de novo, de forma coletiva nessa agenda do Open Finance, era justamente de uma analogia aqui de tokenizar essas contas bancárias dentro da carteira do Google, e uma vez esse processo feito, aí sim você vai ter uma transação fluida, uma experiência também encurtada, enfim, visando todo esse ganho de performance entre o comerciante e o usuário pagador. Não, sensacional. E a gente pensando agora, né, bom, começou a ampla adoção disso, começou agora, né, em 28 de fevereiro, começo de março, foi quando a gente, né, quando a wallet, né, começou a aceitar todos os bancos, quando os bancos também começaram a se cadastrar para compartilhar as transações, serem iniciadores de pagamento também das transações, mas a gente está sempre ansioso, né, sempre olhando para frente. Então, o que a gente vê de futuro aqui, né? Como que as agendas agora de Pix automático, de Pix recorrente, como que isso tem entrado no roadmap aqui, ou na expectativa do GPay? E aí eu complemento um pouco do nosso lado também. Não, boa. Eu brinquei agora, né, que o brasileiro é um povo criativo, mas também é um povo ansioso, viu? Porque mal entregamos uma agenda, já tem a próxima, depois já tem a próxima. Enfim, salvo engano, hoje começou até o piloto do Pix recorrente, né? Já tem para setembro agora Pix parcelado na agenda do Banco Central. Ano que vem tem Pix garantia. Tem hora que é tanto Pix lá que eu até esqueço o que a gente tem que fazer. Mas a gente acompanha acho que assim, do ponto de vista de produto, a gente está muito engajado e o Brasil hoje é um país foco para o Google em investimento. Eu não posso detalhar aqui ou afirmar, né, que nós vamos participar de todas as agendas e em qual momento nós vamos participar dessas agendas, mas o nosso posicionamento perante, né, o Pix Biometria, né, de vanguardista, né, a gente teve a participação do próprio Roberto Campos Neto no nosso escritório, anunciando isso para o mercado em novembro do ano passado, faz com que a gente tenha essa responsabilidade institucional, eu diria, de levar essa voz, né, para o grupo de trabalho. A gente conta muito, inclusive, com a própria consultoria e parceria do Itaú nessa jornada. A gente faz várias coisas juntos, você sabe bem disso. Então, a nossa ambição é participar dessa agenda, entender o que melhor se adequa neste modelo de negócios, né, um modelo de negócios, de novo, pass-through, que é um participante praticamente indireto do aspecto transacional. A gente é um facilitador das transações, que muda um pouquinho, né, se a gente for pensar talvez num adquirente tradicional, né, que aí já tem um objetivo de negócios diferente, com monetização, com receita, enfim. Então, nem tudo funciona para a gente. Talvez o Pix parcelado funcione para a gente, talvez sim. Talvez no modelo de Buy Now Pay Later, acho que não. Então, são algumas avaliações, alguns assessments que nós estamos fazendo internamente que vão determinar o que vai ser incluído no roadmap, em qual fase. Mas o que eu posso dizer é que a gente está acompanhando tudo com bastante carinho e cautela, uma vez que estamos posicionados dessa forma perante o Bacen. Não, esse ano vai ser animado. Tem muitas das capacidades que a gente sempre demandou aqui, né, de automação, de recorrência, para ser cada vez mais próximo de um débito automático. Esse vai ser o ano que o Banco Central vai entregar as credenciais. A gente já está pilotando, como o Bruno mencionou. E eu acho que uma coisa interessante é que agora, a partir de agora, o mercado vai agregando capacidades, né? Então, se você hoje é uma empresa, né, a gente pode conversar pelo lado de usuários, né, todos nós como usuários, mas agora todos nós também como responsáveis pela área de e-commerce, pela área de checkout das nossas empresas, né? Então, uma vez você colocando uma iniciação de pagamento, um Pix recorrente, né, a gente vai agregando novas funcionalidades. Então, você tem ali um Pix sem redirecionamento, e quando sair a agenda regulatória do Pix automático, já vai ter a funcionalidade, já está desenhada a jornada, né, de recorrência através da iniciação de pagamento, então já vai colocar mais um Lego ali em cima, aí vem o Pix garantido também, que bota mais um Lego em cima. Então, eu acho que a melhor notícia que a gente pode dar a gente começou, né, é uma jornada de quase 1 ano e meio, 2 anos, que vai ser a partir de agora, para ter todas as funcionalidades, né, funcionando em andamento.
mas se vocês são responsáveis pela área de inovação das suas empresas, pela área de contato com o cliente, eu acho que vale a pena sempre bater um papo com a gente para ver como que a gente consegue fazer essas experiências serem melhores para os clientes de vocês, né? Trazendo, né, a iniciação, trazendo a recorrência, trazendo o Pix aqui em conjunto, em diversos produtos aqui, que acho que dá para trocar uma ideia. A gente tem mais alguns minutinhos, não sei se alguém da plateia tem alguma pergunta também, a gente tem mais um microfone. Vou só fazer uma consideração antes da gente abrir. Acho que é importante também para o pessoal aqui entender que muitas vezes a gente tecnicamente está falando sobre Pix biometria, Pix parcelado, etc. E parece uma coisa, talvez um pacote de vendas aqui que a própria indústria tem puxado. A indústria hoje sim desempenha um papel mais ativo perante a discussão de inovação, porque no fim das contas tudo que a gente está conversando aqui envolve inovação, tá, pessoal? Mas acho que é muito drive, né, dessa frente pujante do Banco Central, né, de buscar a maior competitividade, buscar a inovação. E aí cabe a cada organização entender como vai se posicionar. Então, o Bernardo citou aqui que eles já estão desenvolvendo APIs, que a gente tem os produtos em conjunto, etc. Porque, de fato, o Itaú sempre se posicionou dessa forma, né, de ser um grande inovador e de ser uma organização que está sempre na vanguarda, principalmente nesse aspecto amplo regulatório. A gente não seria diferente, mas é mais para trazer bastante entendimento aqui para as pessoas que a gente tem talvez uma particularidade única no nosso mercado, que os outros mercados invejam muito o Brasil nesse sentido, que é ter um Banco Central atuante nessa frente de inovação. Então, o Banco Central escuta muito o mercado, né? A gente tem vários grupos de trabalho. Nós consultas públicas também, né? Agora está recheado de consultas públicas aqui de diversos temas de inovação, de câmbio, de subcredenciamento, de banking as a service mesmo. E às vezes a gente fica com a impressão que o Banco Central está determinando ou ele está consultando algo para regular no sentido de burocratizar. Não é o caso. Tá? O nosso Banco Central ele almeja, de fato, maior competição no mercado. E quantos negócios não foram criados, né, a partir dessa agenda? Né? O próprio Pix por biometria agora, tenho certeza que teremos vários desdobramentos disso. Exato. No futuro. Então, só para compartilhar essa minha visão com vocês também, que eu acho importante. Não, faz todo sentido. Alguém tem alguma questão? Quer trazer algum outro ponto para discussão? Claro. Alguém tem um microfone aqui? Aqui, isso. Oi, tá saindo? Tá saindo? E? Foi. Oi, agora sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou UX designer e trabalho com a fase de checkout. E muito com Android, mais para mobile e TV. E eu vejo você falando de Pix, me vem 1000 questionamentos desse Pix por biometria, questão da segurança também. Mas como que vocês veem essa aplicação em serviços de assinatura? E aí a gente está falando de pagamento ali na loja da Android, mobile e também em TV, né? Porque às vezes as pessoas estão ali, querem comprar um filme, fazer uma assinatura de streaming e a limitação com a questão de limites de cartão de crédito. A gente sabe que essas assinaturas, às vezes, tem que pagar uma vez, um anual, e as pessoas não querem comprometer os seus limites, né? Então, como que vocês veem essas aplicações para o futuro, se isso já está acontecendo ou não? Estou sendo ansiosa, tá? Não, mas acho que se você está pensando num produto digital, você está pensando em recorrência, né? Então, você tem lá o seu MRR, tem ali o engajamento que você cria. Então, hoje já existem soluções que são meio que robôs ali para você, né, sempre fazer aquele input daquele Pix, só que é um puxadinho, digamos assim, né? Então, eu acho que a próxima agenda, né, quando a gente estiver falando do Pix recorrente, que vai começar agora em junho, eu acho que tende a tornar as jornadas mais fluidas, né, sem fricção para esse tipo de operação. Está prevista já na jornada do Banco Central, né, uma iniciação via biometria que você autentica, né, você faz ali a transação, a primeira transação você faz, autentica com a sua biometria facial ou a sua digital ali, para você autorizar as futuras transações também, né? Então, quando o Pix automático entrar, seja via pagamento, né, via QR Code mesmo no seu banco, ou seja via a jornada de iniciação de pagamento, a tendência é que a partir de junho já comece a ter a jornada de pagamentos recorrentes ali. Não muda muito a história de você, como empresa, você receber aquele recurso.
Eu acho que facilita, justamente como o Bruno mencionou, é a conversão, porque hoje, se você tem ali um celular, você tem que ficar fazendo copia e cola, a quebra é grande. A gente está falando, pelo menos da parte corporativa do Itaú aqui, de mais ou menos uma quebra de 40% entre as emissões de QR Code e as liquidações de fato deles, né? Então, quando a gente fala de uma iniciação de pagamento com redirecionamento, que ainda é uma jornada meio ruim, que você fica sendo levado de um lado para o outro no seu celular ali, para o aplicativo do banco, volta para o aplicativo da empresa, já, a conversão já é maior, já é uns 70%. A conversão com biometria tende agora a fazer que fique próximo do 100. Quem está começando uma transação, compre exatamente como uma experiência de one-click buy, né, de alguns merchants que existem aí, para compra, né? Então tende a facilitar bastante, mas eu acho que é algo que vai começar a ser melhor a partir do meio do ano, que é onde vai ter as agendas de todos os bancos tendo a mesma experiência, a mesma jornada. Vocês querem complementar algum ponto? Não, acho que perfeito. O único ponto é que é parte do requerimento, né, do Pix recorrente agora também dá a opção do controle, né, do limite para o próprio usuário. Então, muitas vezes o usuário, né, no modelo tradicional da subscrição, da recorrência, o usuário ele está... o limite de crédito dele é inerente ao limite de crédito que ele tem contratado no banco, né, o cartão, né, o instrumento que ele fez aquela transação, no caso. O Pix recorrente vai muito nessa linha de você dar essa opção para o usuário controlar o saldo ali, o quanto que ele vai determinar para cada recorrência. E eu acho que também dá um pouco mais de autonomia, de controle, né, para, enfim, cada usuário geralmente, né, tem várias recorrências, eu mesmo assino várias, já até perdi o controle do que eu pago lá em casa. E acho que o ganho, como o Bernardo bem citou aqui, para o comerciante, né, para o merchant, vai ser assim, na veia com relação à receita e performance. Hoje a gente tem na indústria, eu não tenho um número de cabeça, mas eu sei que é uma dor muito grande, as declinadas, né, em cartão que os comércios recebem por saldo insuficiente. Tá? Talvez essa seja a grande dor da indústria como um todo, não só para o modelo de recorrência, mas para os demais. E aí tem muito o nosso perfil de crédito, a forma macroeconômica que o Brasil atua, a forma que os bancos jogam no aspecto da inadimplência, de novas contas e tudo mais. Enfim, essa é uma dor que a indústria tenta resolver, a gente tenta padronizar código, a gente tenta trabalhar lógicas de retentativa de acordo com os códigos de declínio, mas fato é que saldo insuficiente é de fato um problema neste modelo de subscrição. Eu particularmente fico curioso para saber como que isso vai funcionar, uma vez que a gente também vai dar maior autonomia para o usuário setar o limite de recorrência dele, que também vai estar atrelado ao limite de crédito no fim do dia. Mas, enfim, como que a indústria vai reagir com as outras possibilidades para você retentar e conseguir fazer com que aquela transação passe. Então, é um aspecto para a gente observar. É um desafio. A gente vai bater no cheque especial se não tiver saldo? Não vai. A gente vai avisar? Não vai. Então, acho que tem várias questões que o Banco Central está definindo para que seja homogêneo em todos os bancos, ou que a gente também acha que seja a melhor experiência ali, né? Então, acho que envolve pesquisa, envolve N frentes de UX, né? Concordo. Mas obrigado. Acho que a gente tem tempo para mais uma, se alguém quiser perguntar. Bernardo, está ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, parabéns pela apresentação, tanto tua quanto do Bruno. Como é que vocês veem lá dentro do Itaú a questão do Pix garantido versus cartões de crédito? Qual é a visão de vocês em relação ao futuro do cartão de crédito a partir do momento que o Pix garantido estiver efetivamente trabalhando aí em voo de cruzeiro? Boa pergunta, hein? Ainda bem que não foi para mim essa. Eu acho que tem muito estudo a ser feito ainda, né? Porque o cartão de crédito ele ainda é, né, uma forma muito cultural de fazer o pagamento e que faz com que você tenha mais alavancagem ali, né? Então, eu consigo fazer grandes transações usando o meu limite, algo que não está 100% certo, eventualmente, aqui com relação ao Pix, que vai ter que ter o recurso na conta, tem a questão do float, que você ganha 30 dias se você pagar ali, né, e tudo. Então, eu acho que... eu não tenho a resposta, isso eu acho que envolveria mais a área de cartões aqui, que está um pouco fora do meu escopo, mas é algo que tem tido algumas discussões, porque depende da alocação de balanço, depende da questão de gestão de inadimplência. Eu acho que as ferramentas que o crédito tem, né, de garantia, das bandeiras mesmo ali, né, de eventuais chargebacks ou tudo mais, acho que muda todo o conceito da indústria, né? Já existem algumas soluções usando o limite do cartão de crédito, né, via os trios do Pix, né?
que é a solução de alguns bancos digitais concorrentes aí, que eu acho que já dá um bom norte. A única diferença é que existe uma absorção muito grande para o próprio banco do fluxo do próprio arranjo 4 partes mesmo, né? Então, quando você tem uma operação bandeirada, você tem toda uma mensageria já pronta que tem uma grande responsabilização entre bandeira, emissora, adquirente ali, e o Pix garantido ele corta um pouco disso, e bota muito mais responsabilidade para cima do banco, né? Para a gestão desse ecossistema e a parte do tudo mais. Então, eu acho que tem algumas absorções de responsabilidades que o banco tem que estudar bem como que ele vai lidar, né? Coisa que hoje é responsabilidade das bandeiras. Então, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais. Eu não tenho a resposta exata agora, mas acho que a gente vai ver logo mais aqui, porque está uma agenda muito próxima, né? E está sendo bem demandada pelo mercado também. Acho que é isso, mas agradeço a presença de todos e qualquer coisa, vamos tomar um café aí, a gente bate papo. Valeu. Obrigado.